Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas. O propósito do nosso vídeo de hoje é discutir rapidamente a formatação do trabalho acadêmico, mas a formatação do trabalho acadêmico, sobretudo quanto à criação e organização das referências. Essa discussão da organização das referências será feita a partir das normas da ABNT que indicam, determinam como deve ser feita, no Brasil, a citação, a referência de uma obra. Nós vamos apresentar, na verdade, um recurso tecnológico que faz bastante tempo que pode ser encontrado na internet, mas que ainda não foi suficientemente divulgado, e esse recurso que traz bastante auxílio para as pessoas que pretendam criar e organizar suas referências, ele pode, de fato, abreviar em muito a atividade ou o trabalho da pessoa que pretende ter um trabalho acadêmico em conformidade com as normas da ABNT. Nós estamos falando do MORE, o Mecanismo Online para Referências. É um produto, vamos dizer assim, produzido, realizado, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Como vocês podem perceber, ele é totalmente baseado na norma da ABNT NBR 6023 de 2002. É interessante observar que este ambiente web permite que as pessoas não apenas organizem as suas referências, mas que também as pessoas possam ter essas referências cadastradas, guardadas, arquivadas em uma conta de usuário. No caso, então, a pessoa faz o seu cadastro e ela, uma vez feito o cadastro, ela pode verificar esse cadastro e, uma vez verificando o cadastro, pode até mesmo reunir as suas referências salvas e publicá-las ou então salvá-las em um arquivo ou mesmo inseri-las no próprio trabalho acadêmico que está realizando. Então, feito o login após o cadastro, a pessoa ela já tem a sua conta aberta e o seu arquivo mantido no próprio sistema. Desse modo, a pessoa pode depois observar as referências que já foram salvas. Como vocês observam aqui, eu tenho várias referências, resultado de pesquisas e trabalhos que foram feitos anteriormente. A pessoa pode, então, escolher, classificar ou mesmo, como percebemos aqui, editar todas as suas referências. O que é interessante, então, para nós é verificar, conhecer o processo de organização ou criação de uma referência a partir deste ambiente web. Como vocês percebem no quadro azul aqui à esquerda, é feita uma indicação de todos os possíveis trabalhos que possam ser citados, referidos, organizados a partir deste ambiente. Nós vamos observar de forma bastante sucinta alguns bem simples, uma organização bem simples, e depois nós deixaremos para os colegas exercitar por conta própria o preenchimento de outros modelos ou de outros tipos de referências que porventura tenham interesse. Observando aqui na monografia, nós percebemos que são colocados diversos tipos já de subcategorias, podemos dizer assim, da categoria monografia no todo. A possibilidade de fazer referências para livros, dicionários, enciclopédias, relatórios técnicos, teses, dissertações e TCCs, anais ou proceedings e normas técnicas. Em relação à parte de monografia, podemos ver aí capítulos de livros, verbetes de dicionários, trabalhos apresentados em congresso, artigos e periódicos,
Esses artigos são subdivididos ainda em artigos de revistas e artigos de jornais, documentos exclusivos em meio eletrônico, como as homepages e e-mails. Depois, documentos jurídicos, patentes, partituras, filmes e vídeos e slides. Nós vamos começar então com a monografia, que é um dos tipos de, vamos dizer assim, fontes mais utilizados. Peguemos, por exemplo, um livro. A gente observa que ao selecionar uma das categorias ou subcategorias que queremos elaborar referências sobre elas, abrimos o sistema em uma página onde o nosso trabalho consistirá em preencher os espaços existentes que vão solicitar o preenchimento de acordo com aquilo que é solicitado. Então nós vamos pegar aqui uma obra que não tem uma coleção de referência, vamos manter o autor como pessoa física, mas nós podemos escolher entidades coletivas e órgãos governamentais. Então, mantendo uma pessoa física, ele vai perguntar para nós se nós desejamos tratar uma obra apenas com um autor ou mais de 3 autores. Sendo apenas um autor, nós vamos perceber que ele não solicitará, não exigirá o preenchimento dos demais. Se nós colocarmos mais de 3 autores, ele também altera a exibição dos nomes dos autores que porventura façam parte da obra. Também ele exige da pessoa indicar se aqueles que serão referidos como autores que têm a responsabilidade intelectual sobre a publicação, se nós vamos falar dos autores, de um organizador, compilador ou editor. No caso, deixaremos o autor da obra. Então vocês observem, quando se fala que são mais de 3 autores, se não são mais de 3 autores, aparecem os espaços para o preenchimento dos nomes desses 3 autores. Quando, porém, nós temos mais de 3 autores, vocês verificam que fica apenas o nome do primeiro, porque de acordo com a ABNT, mais de 3 autores, nós indicamos apenas o nome de um e é feita uma menção com uma nomenclatura própria, et ali, dizendo que existem outros autores. Vamos, em princípio, colocar uma obra com menos de 3 autores. Podemos preencher aleatoriamente, vamos colocar aqui um exemplo, vou citar um nome, criar um autor. Pafúncio das Quebradas, e vamos deixar apenas um autor. O título do livro talvez seja esse: Organização do Trabalho Acadêmico. Podemos colocar aqui um subtítulo, Referências, criando referências no MORE. Número da edição, segunda edição, local, Lins, a editora desconhecida, o ano, o livro publicado em 2012, não é necessário colocar páginas, também nem série, nem online. Vamos pedir então que ele gere as referências e as citações. E o sistema então automaticamente cria para nós aquilo que nós vamos utilizar nas nossas obras. Ele está dizendo aqui que houve aqui a produção da referência, e aqui está sobrenome em maiúsculo, depois o nome, em negrito o título do trabalho, em caracteres normais o subtítulo, a edição, cidade, a editora e o ano. Esta é a forma recomendada, a forma determinada, melhor dizendo, pela ABNT em relação à criação de referências. Então vocês observam que apenas nós irmos inserindo os dados nos campos
específicos que o sistema elabora para nós a referência de forma correta. E nós observamos ainda que ele coloca o modo como deve ser feita a citação com o autor incluído no texto ou apenas a citação com o autor não incluído no texto. Tá certo? Por que isso? Porque quando nós elaboramos um trabalho científico, nós devemos perceber que existem duas grandes exigências para a referência a autores. Quando nós fazemos uma discussão de alguma ideia que está presente em um texto, em uma obra, nós apenas colocamos o sobrenome do autor e a data da obra, no caso esta aqui, a data da obra em que aparece a referência dos conteúdos, das ideias que estamos discutindo. A data não é necessária, as páginas não são necessárias, a não ser quando queremos precisar para o leitor em qual parte do livro pode ser encontrada a ideia aqui discutida. Mas o que deve ficar claro para nós é que as referências, elas têm duas formas de serem apresentadas conforme as citações apareçam no corpo do texto. As citações de até 3 linhas, elas devem ficar no corpo do próprio texto, no caso aqui do parágrafo, porém devem vir entre aspas. E aí sim nós citamos o sobrenome do autor, a data em que a obra foi publicada e a página em que aparece a citação textual, literal. Nós não somos obrigados a colocar a página quando nós não fazemos a citação literal, a transcrição, podemos dizer assim, de partes do texto que estamos citando. No caso aqui, como há um texto que é citado e ele tem menos de 3 linhas, que nós podemos compensar essa parte aqui em cima, aqui embaixo, menos de 3 linhas, a citação literal vem entre aspas, com a citação referência entre aspas, do sobrenome do autor, o ano do exemplar de onde foi retirada a citação e a página onde se encontra a citação. Caso, porém, a citação literal tenha mais de 3 linhas, ela deve ser redigida separadamente do parágrafo, de um parágrafo anterior ou posterior, ela deve vir em caracteres menores e com um recuo de 4, podemos observar aqui em cima, um recuo de 4 centímetros à esquerda. Então, caracteres menores, recuo à esquerda de 4 centímetros. E também aqui na citação literal, por ser uma citação literal, continua a aparecer o sobrenome, a data do volume onde foi encontrado, de onde foi retirado o trecho e a página. É isto que o nosso sistema MOR ele vai colocar. Se nós não citarmos, tivermos o autor no corpo do texto, a citação do nome do autor no corpo do texto exige apenas que nós, como aqui, segundo a própria Arendt, nós podíamos colocar, é feita a referência aqui embaixo, mas se ela não fosse, nós podíamos apenas colocar entre parênteses a data da obra, onde Arendt vai discutir o tópico que nós estamos apresentando na sequência. Então é justamente isto que o nosso modelo de citação indica. Quando nós temos o autor incluído no texto, a data fica entre parênteses e o sobrenome continua em caracteres minúsculos, apenas a inicial em maiúscula. Quando o autor não está incluído no texto, mas as ideias dele sim, nesse caso, como aparece aqui no nosso programa, o sobrenome vem ele todo em maiúscula e
seguido da data, se for uma citação genérica sem a paginação. Se for uma citação específica, onde é possível encontrar a passagem referida, aí ele vem com a paginação, além da citação do ano. É justamente isso que este modelo aqui de mecanismo mostra para nós. E ele é bastante interessante, né? Nós aqui organizamos rapidamente uma citação para, como vimos no início, uma monografia no todo. Se nós fôssemos recorrer a uma tese, dissertação ou TCC, ele também indica para nós os campos que devem ser preenchidos. E o processo é exatamente o mesmo. Simplesmente a inserção dos dados correspondentes àquilo que é solicitado nos campos. Vamos colocar aqui um exemplo de tese. Vamos colocar um autor, não é? João Luiz da Silva Júnior. Nós vamos perceber que o sistema ele coloca, inclusive, o nome composto, sobrenome composto, desculpe, no caso Silva Júnior, porque nós sabemos que os termos de parentesco, quando em citação bibliográfica, os termos de parentesco eles devem fazer parte, eles fazem parte do sobrenome. Então Silva Júnior, Silva Neto, Silva Filho, por exemplo, Silva Sobrinho em alguns casos, eles devem acompanhar sempre a organização do sobrenome. O título desse trabalho aqui vamos colocar também Organização da Pesquisa. Organização da Pesquisa Científica. Esse é o título. Vamos colocar um subtítulo só para ver a complexidade. O subtítulo é Construção do trabalho acadêmico. A cidade, vamos colocar aqui Araçatuba. O ano 2010. Tipo, nós podemos aqui escolher vários tipos de trabalhos, né, que podem ser apresentados academicamente. A tese, que é uma elaboração em nível de doutorado, por isso já aparece aqui automaticamente. A dissertação, que é uma elaboração acadêmica em nível de mestrado, como já mostra automaticamente aqui embaixo. Monografia, que é para um trabalho em nível de especialização. A pós-graduação, lato sensu. E o TCC, que é um trabalho de graduação. Mantenhamos aqui então o trabalho de graduação, porque é o básico e ele pode nos auxiliar a utilizar muitos dos trabalhos de conclusão de curso que estão disponíveis em nossas bibliotecas. A instituição seria o Centro Universitário dos Grandes Lagos. Não sei se existe, mas espero que não. O trabalho foi defendido e entregue em 2011. Ainda que ele tenha sido publicado, feito em 2010, né, teve período de correções, né, tudo isso, e o trabalho foi depositado na biblioteca em 2011. O curso é o curso de literatura. Vamos colocar biblioteconomia, fica melhor. E o departamento de Ciências Humanas. Não está online. Vamos verificar então agora a geração. Exato. É necessário colocar o número de páginas. Esqueci aqui no caso, desculpe. Então, o número aqui de folhas, ele tem 45 folhas. É um trabalho bem sucinto. Aí, agora que temos todos os quadros, os campos preenchidos, isso é interessante, quer dizer, ao esquecermos algum campo, o sistema já alerta. E como eu disse para vocês, aqui já está, Silva Júnior, o sobrenome do senhor João Luiz. O sistema coloca em negrito, né, o título em caracteres comuns, aqui vem o subtítulo,
a data da apresentação, da defesa do trabalho, já em seguida a quantidade de folhas, o tipo de monografia, no caso TCC, de graduação. Logo depois, o curso, departamento, a instituição, o local e data. Então, o que é interessante nós observarmos é que está em precisa conformidade com as normas ABNT. Quaisquer que sejam os trabalhos, né, os tipos de publicações a serem referenciadas, eles colocam aqui. Às vezes a pessoa quer colocar também um slide. Temos muito, inclusive o ambiente do SlideShare traz inúmeros, né, vários slides. Então vamos colocar aqui, tipo do autor. Às vezes a gente encontra um slide que é de uma entidade, de um órgão governamental. Vamos supor que seja que esse órgão governamental aqui, né, ele seja uma secretaria de obras, secretaria de segurança, secretaria de educação, vamos lá. Secretaria de Educação. Ele é do município de Carquejo. Sei lá também onde fica isso. Esse autor aqui, subordinação do autor, é Secretaria Estadual. Vamos colocar, né? Secretaria Estadual de Educação. O título, Construindo a Educação de Qualidade. Vamos criar um outro subtítulo aqui. Experiências exitosas no sertão. Também não sei se Carquejo, sertão. Onde é isso? Carquejo mesmo. Produtor, prefeitura. Prefeitura municipal de Carquejo. O ano de 2001. Não, está muito antigo, né? 2010, vamos lá. Número de slides, vamos colocar aqui 25 slides. Isso aqui não tem muita importância. Dimensões também não. Veja, esses dados onde não aparecem aqui os asteriscos, né? Eles não são necessários serem preenchidos. Gerar referências. Vamos ver se há alguma imprecisão. O sistema mostra. E aqui então nós vemos Carquejo, Secretaria de Educação, o município responsável, né? Depois o órgão que publicou, o órgão ao qual está subordinado. Vem de novo o título, em seguida a publicação, o local, a data, e aí está. Então muitas vezes quando nós queremos referir slides, nós não sabemos como preencher. O sistema ele nos abrevia em muito, né, essa dificuldade. E a pessoa pode ir buscando, às vezes, artigo de revista, que é algo bastante complicado para preencher, ou artigo de jornal. Vejamos um artigo de jornal, o autor é pessoa física, mais de 3 autores. Vamos dizer que são mais de 3 autores, só para nós percebermos como ele substitui aqui, né? Mais de 3 autores, sim. Ele já retira os outros nomes. O autor seria o João Luiz da Silva Júnior. Esse homem é cheio de publicações, então aqui vai mais uma. Título do artigo. O título do artigo dele é: vamos parodiar, né, um dos grandes pensadores, né, da educação. Vamos colocar: para onde vai a educação? Para onde vai a educação? Tem lá uma referência a Piaget, assim por diante. Subtítulo do artigo é: experiências não exitosas na educação. Na educação local. Está falando, né? Título do jornal:
Vamos colocar aqui Folha do... A Folha agora é complicado, porque existem muitos nomes de jornais e a gente não quer cometer injustiça, né, referindo nenhum. Folhetim da Madrugada. Esse aqui acho que não tem nenhum. Subtítulo do jornal: Um Jornal da Hora. Cidade, ele aqui mandou ver lá em Carquejo de novo. Número de fascículo, vamos supor que seja 1001, volume 22. Título do complemento, vejamos aqui, seria caderno. Caderno. Dia, não é necessário, mas vamos colocar aqui que foi o dia 1º de abril de 2012. Página inicial, página 7, página final, página 7. É um artigo bastante sucinto. Número do complemento, não vamos colocar, né? O nome do complemento, sim. Cidade. É o que todo mundo fala, né? Criar referências e citações. Gerar, né? Referências e citações. E aqui está. Né? Silva Júnior, João Luiz et al., como nós falamos. Porque são mais de 3 autores. O título, para onde vai a educação. Subtítulo sempre antecedido de 2 pontos. Depois nós temos aqui Folhetim da Madrugada, o nome do jornal, com o seu subtítulo, local, a data em que foi publicado o artigo, o caderno e a página, da página 7 a 7. A citação, Júnior et al., abreviado et al., né? Então tem aqui a citação. Dessa forma, portanto, vocês, as pessoas interessadas, podem acessar esse mecanismo, que é um mecanismo de bastante auxílio para as pessoas que estão em constante publicação, organização, pesquisa, que estão desenvolvendo trabalhos acadêmicos constantemente. Não só trabalhos acadêmicos, mas trabalhos acadêmicos também são o destaque aqui. E só para nós entendermos, Silva Júnior, se nós formos em minha conta, já estará lá, né? Agora para nós encontrarmos, nós poderíamos buscar aqui, mas podemos tentar encontrar lá no Justiniano, não vai. Agora temos muita coisa aqui, né? Aqui está. Silva Júnior, João Luiz et al., Para onde vai a educação, experiências não exitosas na educação, etc, etc. E o livro, o TCC do Silva Júnior, Organização da Pesquisa Científica. Se nós quisermos inserir em algum trabalho nosso essas referências, elas simplesmente poderão então ser copiadas e coladas, como nós estamos percebendo aqui, coladas no local de nosso interesse. Certo? Então nós temos aqui as 2 obras de Silva Júnior inseridos já no corpo do que seria um trabalho nosso. Eu espero que esta dica para a criação e organização de referências, seja de bastante auxílio a todos os que estiveram acompanhando o nosso trabalho, e nós nos colocamos assim à disposição para outros esclarecimentos que porventura as pessoas vocês tenham. Mas eu deixo aqui a recomendação para que vocês de fato acessem e utilizem, sempre que possível, este excelente mecanismo produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Inclusive ele deixa aqui embaixo, não é? Se nós quisermos indicar também a utilização desse sistema, ele deixa para nós o seu endereço e nós podemos então incluí-lo aqui, né? More, mecanismo online para referências, versão 2.0, Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, Rex Lab 2013. Espero que vocês tenham apreciado a indicação de hoje e
Tenham todos uma boa pesquisa e um bom trabalho acadêmico.